Fala, galerinha! Eu sou o professor Marlon de Matemática e hoje no nosso sexto tempo a aula vai ser diferente. Vamos a um lugar muito especial, o Palácio da Justiça, para encontrar com ela, a Justiça e a sua Balança da Igualdade. Vamos aproveitar esse passeio para entendermos uma data muito especial, o Dia do Trabalhador. Além disso, também vamos aprender o conceito de igualdade matemática. Hoje, vamos desvendar como a matemática e a justiça caminham lado a lado. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Para ajudar nessa caminhada, o professor Silva vai contar um pouco sobre a história da justiça e o Dia do Trabalhador e mostrar como esses dois conteúdos estão relacionados com a matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para apresentar uma importante figura da mitologia grega, a Dama da Justiça, uma deusa chamada Têmis, responsável pela aplicação da lei, da ordem e da justiça. E você já deve ter visto ela por aí sendo representada segurando uma balança e com os olhos vendados. Essa balança significa o equilíbrio e a igualdade. E a venda nos olhos significa a imparcialidade. Quando em uma situação os dois pratos da balança estão equilibrados, significa que há a igualdade e a justiça. Esses conceitos, equilíbrio, igualdade, imparcialidade, têm tudo a ver com a matemática, não é mesmo? Mas vocês sabiam que esses conceitos também estão relacionados à história? Não? Então calma aí que a gente já vai descobrir o porquê. Para explicar essa relação, eu vou te contar a história por trás do Dia do Trabalhador. Lá no século XIX, os trabalhadores lutavam por condições mais justas, especialmente por uma jornada de trabalho equilibrada. 8 horas de trabalho para 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Além disso, nesse contexto, as mulheres também lutavam por uma igualdade salarial nas fábricas, uma vez que recebiam bem menos que os homens. Com o passar dos anos, a justiça foi feita. Essas reivindicações foram conquistadas pelos trabalhadores e são celebradas até os dias atuais no chamado Dia do Trabalhador, simbolizado no dia 1º de maio. Essa data foi reconhecida no Brasil como um feriado nacional durante o governo de Getúlio Vargas, no século XX. Foi nesse período também que surgiu a consolidação das leis do trabalho, que foi muito importante, pois trouxe diversos benefícios para os trabalhadores. E aí, gostaram? Agora nós sabemos que os conceitos de equilíbrio, igualdade e também da imparcialidade estão presentes não só na prática e teoria da matemática, como também na trajetória de grupos sociais ao longo da história. Galerinha, antes de continuar, um super obrigado ao professor Silva de História, que nos ajudou a entender melhor o papel da justiça e como a matemática está diretamente ligada ao trabalho. Mas calma, que ainda não acabou. Então se preparem porque agora a gente vai acompanhar a Dona Justiça e a sua balança no reino da matemática. Vamos explorar um conceito muito importante, a igualdade matemática. Estão preparados? Então bora lá. Galerinha, aqui no reino da matemática, tudo gira em torno da lógica e do equilíbrio. Bem no centro do reino fica a Torre da Justiça, onde vive a nossa amiga Dona Justiça, a guardiã do equilíbrio e do maior tesouro do reino, a Balança da Justiça. Essa balança assegura que todas as igualdades sejam respeitadas e que a harmonia entre os lados de uma igualdade nunca se quebre. No reino da matemática, tudo funciona direitinho, desde que o equilíbrio esteja presente, hein? Para a nossa aula de hoje, vamos conhecer mais a Balança da Justiça e como ela funciona no reino. E nada mais justo do que pedir uma ajudinha para a Dona Justiça, não é mesmo? Ei, Dona Justiça, poderia nos emprestar sua famosa balança um momentinho só? Prometo que é por uma causa muito justa e matemática. Então, bora lá! A Balança da Justiça é formada por 2 pratos em perfeito equilíbrio. Isso significa que há uma relação de igualdade entre os pesos dos pratos. Bora colocar essa balança para trabalhar? Dá uma olhada aqui na telinha no que acontece quando colocamos 5 blocos, cada um com 10 quilos, em cada um dos pratos da balança. Ela fica totalmente equilibrada. Isso porque temos um conjunto de blocos de um lado da balança e outro conjunto idêntico do outro lado. E quando ambos os lados têm o mesmo número de blocos, com o mesmo peso,
a balança fica equilibrada. Isso representa uma igualdade verdadeira. Observe que no primeiro prato dessa balança temos um peso total de 50 quilos. Isso porque cada um dos 5 blocos pesa 10 quilos. E no segundo prato temos o mesmo peso total, pois a quantidade de blocos é a mesma. Sendo assim, podemos representar essa situação pela igualdade matemática. 50 igual a 50. Galerinha, assim como na balança há 2 pratos, nas igualdades matemáticas temos 2 membros. Podemos imaginar que o prato esquerdo da balança representa o primeiro membro e o prato direito representa o segundo membro. E quem garante que os 2 lados têm o mesmo valor? O sinal de igual. Agora, notem que se retirarmos um bloco do prato direito da balança da justiça, ela não ficará em equilíbrio, pois não haverá uma igualdade entre os pesos dos pratos. Observe que o peso do prato esquerdo se manteve, ou seja, 50 quilos. Já o peso representado pelos 4 blocos no prato direito é de 40 quilos, ou seja, é mais leve. Por esse motivo, a balança fica desequilibrada. Mas a balança da justiça só sossega quando tudo está em equilíbrio. Então, para mantê-la em equilíbrio novamente, precisamos também retirar um bloco do prato esquerdo. Olha como é que vai ficar a balança. Percebam que, ao retirar um bloco de cada prato, a balança da justiça volta a ficar em equilíbrio. E, nesse caso, a igualdade que representa os pesos que estão nos pratos da balança é 40 igual a 40. Tranquilinho? Fala sério, né? Tranquilo. Galerinha, o que fizemos aqui nessas situações mostra que a igualdade sempre pode ser mantida se trabalharmos o equilíbrio nos 2 membros da igualdade. Bora conferir isso direitinho. No primeiro momento, a balança tinha 2 pratos equilibrados, cada um com 50 quilos de blocos. Isso representa a igualdade 50 igual a 50. No segundo momento, retiramos, ou seja, subtraímos um bloco de 10 quilos em um dos lados da balança. Mas, para manter o equilíbrio, retiramos a mesma quantidade no outro lado. Isso pode ser representado pela igualdade a seguir, olha só. 50 menos 10 é igual a 50 menos 10. Então, 40 é igual a 40. E aí, dona Justiça? Conferiu? Subtraímos 10 quilos nos 2 membros da igualdade e ficamos com 40 igual a 40. Sua balança continua retinha e equilibrada, não é mesmo? Certíssimo, professor Marlon. Seja qual for a ação, adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir por um número igual e diferente de 0 na divisão, o equilíbrio só se mantém se for feito nos 2 membros. Lembrem-se disso. A regra tem que ser igual para os 2 membros, para a matemática ser justa como a balança. Show de bola! Ouviram da própria Dona Justiça. Mas calma que a nossa aula ainda não acabou. Que barulho é esse? Que risada é essa? Segundinho, galera. Bora. Vocês acharam mesmo que iam passar por esse reino sem enfrentar o seu injustiça? Pois saibam que eu vim para bagunçar o equilíbrio. E eu duvido que vocês consigam resolver esse enigma que eu trouxe. Diante de vocês está a balança da justiça. Em um dos pratos, coloquei 2 caixas grandes com o mesmo peso, totalizando 30 quilos. E tá pensando que vai ser fácil assim? O caos deve reinar. No outro prato, temos uma caixa grande e 3 caixas pequenas idênticas, cada um com peso de... Bom, parece que o peso dessas caixas vocês vão ter que descobrir, porque eu também não sei. Caso contrário, o equilíbrio do reino estará perdido e o Senhor Injustiça dominará esse reino. Eita, galerinha, o Senhor Injustiça não tá pra brincadeira não, né? Mas calma, porque a Dona Justiça tá sempre um passo à frente e juntos vamos resolver esse enigma. Dá uma olhadinha com atenção na balança que o Senhor Injustiça descreveu. Esse é um clássico problema sobre o termo desconhecido. Mas, antes de determinar o seu valor, observem que no prato esquerdo temos 2 caixas grandes que totalizam 30 quilos. Isso significa que cada uma delas
pesa 15 quilos, pois 30 dividido por 2 é igual a 15. Agora, para determinar o peso de cada caixinha, precisamos identificar a igualdade que representa essa balança que está em equilíbrio. Sendo assim, observem que no prato esquerdo temos 2 caixas grandes e no prato direito temos uma caixa e mais 3 caixinhas. Sabendo disso, a igualdade será essa que está aparecendo aí na sua telinha. 15 mais 15 é igual a 15 mais termo desconhecido, mais termo desconhecido, mais termo desconhecido, representado pelas 3 caixinhas. Observem que podemos simplificar essa igualdade somando os valores do primeiro e transformando a soma dos termos desconhecidos em uma multiplicação. Assim, obtemos 30 igual a 15 mais 3 vezes o termo desconhecido. E como vamos determinar o valor desse termo desconhecido, galerinha? Para fazer isso, primeiro vamos subtrair 15 unidades dos 2 membros da igualdade. Então, 30 menos 15 é igual a 15 menos 15 mais 3 vezes o termo desconhecido. Agora, notem que no primeiro membro teremos a subtração 30 menos 15, que resulta em 15. Já no segundo membro, ficaremos apenas com 3 vezes o termo desconhecido, pois 15 menos 15 é igual a 0. Logo, nos restará a seguinte igualdade. 15 é igual a 3 vezes o termo desconhecido. E, por fim, para determinar o valor do termo desconhecido, precisamos encontrar um número que, multiplicado por 3, resulta em 15. É claro que esse número só pode ser 5, né, galerinha? Assim, a nossa igualdade fica 15 é igual a 3 vezes 5. Então, 15 é igual a 15. Dessa forma, o termo desconhecido é igual a 5. E o equilíbrio do reino da matemática está a salvo. E obrigado, seu Injustiça! Você tentou esconder o peso das caixinhas, mas fez com que o enigma se tornasse um novo aprendizado para a turma. Não podemos esquecer de agradecer a Dona Justiça por ter nos ensinado sobre o equilíbrio, igualdade e por ter emprestado a balança da justiça. É isso aí, galerinha! Hoje a gente aprendeu que no reino da matemática, o equilíbrio é a chave de tudo. E para isso, precisamos garantir que os 2 lados da igualdade possuam o mesmo valor, seja adicionando, subtraindo, multiplicando ou até mesmo dividindo por um número igual, a regra de ouro é sempre a mesma. Tudo que fazemos em um membro da igualdade, precisamos fazer no outro também. Agora, bora mostrar que a gente manda bem. Se liga nessa questão modelo. Paulo e Vinícius são irmãos. Vinícius é 16 anos mais velho que Paulo. A soma das idades dos dois é representada pela seguinte igualdade. Olha só. Sabendo que o termo desconhecido representa a idade de Paulo, qual é a idade que ele possui? A idade da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos determinar o valor do termo desconhecido representado pelo quadrado. Observe que também podemos representar a igualdade do problema da seguinte forma. 2 vezes o quadrado mais 16 é igual a 36. Dessa forma, para encontrar a idade de Paulo, primeiro subtraímos 16 de ambos os membros da igualdade. Então nós temos a seguinte igualdade. 2 vezes o quadrado mais 16 menos 16 é igual a 36 menos 16. Notem que no primeiro membro ficaremos apenas com 2 vezes o quadrado, pois 16 menos 16 é igual a 0. Já no segundo membro, ficaremos com a subtração 36 menos 16, que resulta em 20. E olha só, 2 vezes o quadrado, que é o nosso termo desconhecido, é igual a 20. Assim, para determinar o valor do termo desconhecido, precisamos encontrar um número que, multiplicado por 2, resulte em 20. Qual é esse número? Isso mesmo, galerinha. O número só pode ser 10. Assim, a nossa igualdade fica 2 vezes 10 é igual a 20. Então, 20 é igual a 20. Logo, para a igualdade ser verdadeira, o termo desconhecido deve ser igual a 10. Portanto, a idade que Paulo possui é igual a 10 anos. Assim, a alternativa correta é a letra B. E para continuar mantendo o reino da matemática a salvo,
Tá na hora da gente botar em prática tudo que aprendemos e defendê-lo das forças da injustiça. Vamos praticar! E aí, tudo bem? Vamos para mais uma dica? É mais show? E a dica de hoje é para você lembrar que na igualdade, tudo que fazemos em um membro, precisamos fazer no outro. Ou seja, se adicionarmos um lado, também precisamos adicionar do outro lado. Da mesma forma, se subtrairmos um número de um dos membros da igualdade, esse número precisa ser subtraído do outro membro também. E na multiplicação e divisão acontece também da mesma forma. Quando nós multiplicamos ou dividimos um dos membros por um número, precisamos realizar o mesmo processo no outro membro. Lembre-se dessa dica na hora que você fizer essas atividades e até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. E olha essa questão, galerinha. Observe a igualdade a seguir. 150 é igual a 125 mais quadradinho. O número que completa corretamente a igualdade é o número da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Tempo na telinha para você já me mostrar qual é o termo desconhecido. Até daqui a pouco. Para resolvermos essa questão, precisamos observar a igualdade e identificar o valor que será operado em ambos os membros para determinar o número que a completa corretamente. Para encontrar esse número, precisamos deixá-lo sozinho em um dos membros e, nesse caso, ele ficará no segundo. Para isso, subtraímos 125 unidades em ambos os membros da igualdade. Olha só, 150 menos 125 é igual a 125 menos 125 mais o quadradinho que representa o termo desconhecido. Notem que no segundo membro vai restar apenas o valor desconhecido, pois 125 menos 125 é igual a zero. Assim, o valor do termo desconhecido será o resultado da subtração de 150 por 125, o que é igual a 25. Portanto, o número que completa corretamente a igualdade é 25, e a alternativa correta é a letra D. Marca aí a letra D. E olha essa outra questão, galerinha. Observe a balança equilibrada a seguir. Sabendo que o objeto amarelo vale 120 quilos, quanto vale cada objeto vermelho? O peso dele está na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? Tempo na telinha e eu já volto para a gente descobrir qual é a resposta certa.
Bem, para resolvermos essa questão, precisamos notar que a balança está equilibrada. Isso significa que há uma igualdade entre os pratos da balança. Notem também que um dos pratos contém um objeto amarelo que vale 120 quilos. No outro prato, temos dois objetos vermelhos iguais. Logo, temos a seguinte igualdade: 120 é igual ao termo desconhecido mais o termo desconhecido. Galerinha, o segundo membro também precisa ter a mesma quantidade, ou seja, 120 quilos, já que a balança está equilibrada. Como temos dois objetos vermelhos iguais no segundo membro, podemos representá-los como 2 vezes o termo desconhecido. Então, 120 é igual a 2 vezes o termo desconhecido. Percebam que precisamos encontrar um número que, multiplicado por 2, resulte em 120. E que número é esse? Isso mesmo, galerinha. O número só pode ser 60. Assim, a nossa igualdade fica 120 é igual a 2 vezes 60. Então, 120 é igual a 120. Logo, para a igualdade ser verdadeira, o termo desconhecido deve ser igual a 60. Portanto, cada objeto vermelho vale 60 quilos. Assim, a alternativa D é a letra correta. Galerinha, para finalizar com chave de ouro, observe a balança em estado de equilíbrio a seguir. Sabendo que a maleta amarela pesa 28 quilos, quanto pesa cada mochila azul? Será que é o peso da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Tempo na telinha e eu já volto para a gente descobrir quanto está pesando essa mochila. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos notar que a balança está em equilíbrio. Isso significa que há uma igualdade entre os pratos da balança. Note também que um dos pratos contém uma maleta amarela pesando 28 quilos. Já no outro prato, temos 4 mochilas azuis iguais. Logo, temos a seguinte igualdade: termo desconhecido, mais termo desconhecido, mais termo desconhecido, mais o termo desconhecido é igual a 28. Galerinha, o primeiro membro também precisa ter o mesmo peso, ou seja, 28 quilos, já que a balança está equilibrada. Vocês concordam comigo? Como temos 4 mochilas no primeiro membro, podemos representá-los como 4 vezes o termo desconhecido, que é igual a 28. Assim, precisamos encontrar um número que, multiplicado por 4, resulte em 28. Esse número só pode ser o 7. Dessa forma, temos que 4 vezes 7 é igual a 28. Logo, 28 é igual a 28. Dessa forma, o termo desconhecido é igual a 7. Portanto, cada mochila azul pesa 7 quilos. Assim, a alternativa correta é a letra A. Marca a alternativa A. Então é isso, galerinha. Hoje, com a ajuda da matemática, conseguimos salvar o reino da matemática. Queria agradecer à Dona Justiça por ter ajudado a gente e também ao Senhor Injustiça por ter desafiado e feito com que a gente aprendesse ainda mais. Eu vou ficando por aqui, mas eu encontro você no nosso próximo Sexto Tempo. Até lá!